Embarca para o Rio de Janeiro às 8h08 para ouvir o Rodrigo Viga, porque hoje o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, notadamente, deve tomar uma decisão importantíssima. O que fazer com a prisão do deputado Chiquinho Brazão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal? Vocês se lembram da operação da Polícia Federal num domingo? Ele é acusado de ser um dos mandantes de um dos crimes mais rumorosos cometidos no Brasil, um crime político, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Pois bem, o Supremo acolheu o inquérito da Polícia Federal, entendeu que havia sim indícios em volume suficiente para considerá-lo suspeito e alguém que pode atrapalhar as investigações, por isso a prisão preventiva. Mas há uma possibilidade de que a Câmara não referende a prisão e tem partidos importantes, inclusive o partido que expulsou o deputado, pretendendo votar ou, no mínimo, liberar a bancada para liberá-lo da prisão. É isso, Viga? O que você tem para a gente, meu amigo? Bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você, para a Lívia, para Paula Nobre. Pode chegar a 34, viu, Paula? Mas ainda não se concretizou. Mas o dia já começou com temperaturas elevadas aqui no Rio de Janeiro. É uma quarta-feira literalmente quente no Rio, em Brasília. Eu diria até em todo o país, porque criou-se, né, meu caro Colombo, um clima de expectativa com relação ao que os deputados vão fazer com relação à prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que, como você bem disse, até bem pouco tempo era afiliado à União Brasil, mas depois de ser preso, acabou sendo desligado, acabou sendo expulso da legenda. Aqueles que acham que existe uma divisão, mas a tendência seria pelo corporativismo. Parlamentares estariam se baseando na lei, na Constituição brasileira, que diz que um parlamentar, por conta da questão envolvendo aí a prerrogativa, só pode ser preso em flagrante, no ato do delito, se cometer um crime inafiançável. Essa é a tese jurídica que está embasando a defesa daqueles envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco, no caso, principalmente o deputado Chiquinho Brazão, mas vale também para o Domingos Brazão, irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Rio de Janeiro, e os parlamentares que já se manifestaram a favor da soltura, ou seja, contra a prisão do Brazão, vão usar esse argumento jurídico porque temem também a abertura do chamado precedente. Alguns partidos importantes da República já se manifestaram. Partido Progressistas e União Brasil já deixaram os seus deputados federais a cavaleiro, à vontade, para votar contra a prisão, ou seja, a favor da soltura de Brazão. União Brasil tem uma bancada parruda na Câmara dos Deputados, é a terceira maior, perdendo apenas para Partido dos Trabalhadores e também para o PL. O PL estaria meio rachado, meio dividido, mas com viés também em favor da soltura, com base nessa tese jurídica. Como é que é o rito daqui para frente? Meu caro Colombo, Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. A votação começa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Já houve uma preliminar anterior, mas aí era preciso mais tempo, segundo alguns parlamentares, para analisar a matéria. Votação na CCJ, basta apenas uma maioria simples em relação àqueles que estão presentes, para o caso ir para a Câmara dos Deputados. E aí, na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, os parlamentares vão decidir o destino do deputado federal Chiquinho Brazão, apontado como um dos mentores do assassinato da vereadora Marielle Franco. Lá na Câmara, precisa-se de maioria absoluta, ou seja, 257 votos pela soltura ou pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, que segue, por enquanto, preso, também na expectativa, aguardando o posicionamento dos seus colegas de parlamento, o que deve acontecer ainda nesta quarta-feira. Tem um detalhe que eu já ia me esquecendo, e aí aumenta e aguça ainda mais, viu, Colombo? Toda essa expectativa, eu diria, da sociedade, da população brasileira. Quando for para o plenário da Câmara dos Deputados, em tese, a votação é aberta, aquela no microfone, a favor ou contra, e aí a gente vai poder ver quem é quem, o que pensa, o que fala e o que decidiu, né, meu caro Colombo? É isso aí, isso é bastante importante, muito bem lembrado pelo Viga. Eu queria ouvir um pouquinho do Vilela e da Amanda sobre essa possibilidade de que o deputado Brazão seja solto. O argumento parece ser a forma e o conteúdo está sendo deixado de lado, né? Porque é claro que a forma é importante. Não deveria ter sido assim, deveria ter sido assado, mas a gente está falando de um deputado que tem culpa ou perspectiva de culpa atribuída pela Polícia Federal
por um assassinato, por 2 assassinatos, né? Então, uma coisa é a forma. O conteúdo está parecendo ficar meio que de lado para uma parcela importante da Câmara dos Deputados, o que é estranho, né? A gente não está falando de um furto de carteira, mas de 2 assassinatos, né? O que você tem de informação para a gente, Amanda? Olha, Colombo, se essa perspectiva aí se concretizar de livrar o Chiquinho Brazão da prisão, certamente será um dos momentos mais vexatórios, vexaminosos da Câmara dos Deputados, porque essa prisão parte de um relatório de mais de 400 páginas, uma investigação muito bem embasada da Polícia Federal, que conta tintim por tintim como essas provas foram apagadas ao longo do ano numa concertação com a chefia da Polícia Civil, com então chefe da Polícia Civil, que era o delegado Rivaldo, para esconder, para apagar essas provas, para nunca coletar essas provas, para plantar pistas falsas, para não se chegar aos reais mandantes do caso Marielle Franco. Essa concertação na Câmara dos Deputados, ela foi construída ao longo de todo o dia de ontem. Primeiro teve a reunião de líderes lá na hora do almoço. Aí me disseram que esse assunto do Brazão não levou mais de 5 minutos, ninguém falou nada, a não ser o líder do PL, Altineu Cortes, que disse que 80% da bancada do PL votaria contra a prisão de Brazão ou então se absteria, não votaria. Por quê? Porque você precisa de 257 votos a favor. Então, se você se abstém, se você não vota, não coloca a sua digital, é uma maneira também de não referendar essa prisão, de não chegar aos 257 votos necessários para manter a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí esse movimento foi crescendo ao longo do dia. E à noite, os líderes de cada partido estavam reunidos com a sua bancada. De onde veio esse movimento? Esse movimento veio de baixo do Eduardo Cunha, que, aliás, dá expediente ali na Câmara dos Deputados, viu? Está todos os dias ali, age a partir do escritório da sua filha, Dani Cunha, e exerce ainda grande influência sobre os deputados. Então, vem do Eduardo Cunha para livrar o Chiquinho Brazão da prisão, lembrando que ele é um deputado do Rio de Janeiro e todo mundo ali se conhece, tem seus tentáculos. Vem da própria bancada de deputados do Rio de Janeiro, vem da bancada bolsonarista de cada um desses partidos do Centrão, da ala bolsonarista do PP, do União Brasil, etc. Lembrando que o União Brasil era o partido do Chiquinho Brazão e que não hesitou em expulsá-lo no dia seguinte em que sua prisão veio à tona. E agora age para liberar a bancada e para votar, muitos deputados do partido votarem contra a prisão. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, lá do União Brasil, foi a favor da expulsão do Chiquinho Brazão e agora eles estão virando a casaca e estão mudando de lado. E o que há por detrás disso? Há um sentimento contra o STF, querendo dar um recado ao STF, impor algum tipo de limite de restrição para a atuação do STF em relação aos parlamentares. Há também aquela briga ideológica de esquerda e direita, a Marielle sempre vista como um símbolo da esquerda, então a direita também não faz a menor questão em ajudar a esclarecer esse caso. E também, além de tudo isso, tem aquele sentimento de autoproteção, que vigora entre os deputados, de corporativismo, aquele efeito Orloff, eu posso ser você amanhã. Tudo isso revestido de argumentos jurídicos, são 3 principalmente, só para encerrar aqui minha participação. Os argumentos são de que ele era vereador, então de que não devia estar na época do cometimento do crime, de que esse caso não devia estar sob a alçada a competência do STF, que o flagrante já dura 6 anos e que a prisão foi baseada numa única delação premiada. Sim, o flagrante dura 6 anos porque durante todo esse tempo houve um comprometimento das provas. Durante 6 anos tentou se encobrir esse crime. Por isso, a prisão preventiva. Exatamente. Para que se justifique a prisão de um deputado federal, é necessário que haja flagrante. E como se vai justificar o flagrante de um crime que aconteceu há 6 anos? Aí é importante destacar o componente da obstrução da justiça. Ao longo desses 6 anos, esse grupo organizado que executou Marielle e Anderson Gomes, esse grupo acabou usando expedientes diversos para obstrução das investigações. Essa obstrução das investigações, ela se dá em caráter continuado. Por isso é que se justifica, nesse caso, o flagrante delito por parte do deputado federal e por isso se justifica a sua medida de prisão. Caso o entendimento seja outro por conta da Câmara dos Deputados, ficará registrado, consignado, uma medida antijurídica e uma medida visando apenas os interesses corporativos da casa. Existem elementos de sobra para justificar a prisão e para a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Agora, vamos aguardar como isso vai soar dentro da questão corporativa envolvendo os parlamentares na Câmara dos Deputados.